Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Muitas pessoas hoje tentam descredibilizar a palavra de Deus, negando alguns fatos e principalmente doutrinas. Nós temos esse grave problema com pessoas que já negaram a doutrina da ceia do Senhor, a doutrina do batismo nas águas e de muitas outras, como desde o início da história da igreja vem negando, como a divindade de Cristo, a trindade, a dupla natureza do nosso Salvador e assim por diante. Em nossos dias não é diferente. Nesses últimos anos surgiu uma ideia de que Davi, por exemplo, não era filho legítimo de Jessé. Alguns supõem que ele era filho de uma concubina ou prostituta e outros ainda alegam que nem mesmo filho do próprio Jessé ele era. Mas nós vamos provar biblicamente que não havia nenhum problema com a descendência ou com a família do rei Davi. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar que Davi era realmente filho de Jessé. Quando Paulo está pregando em Antioquia, ele fala acerca de Davi e diz o seguinte em Atos 13, 22. E tendo tirado Saul, levou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui é o próprio Deus que está dando testemunho de que Davi é filho de Jessé. Será que Deus está enganado? Nós temos também outras referências que mostram que Davi era filho legítimo de Jessé. Em Rute, quando vai se falar da genealogia que chega até o rei Davi, nós lemos o seguinte no capítulo 4, 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, que no caso, Noemi, a sogra de Rute, ela cuidaria do filho de Rute com Boaz. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Então Davi era neto de Obed, que era essa criança que nasceu da Moabita chamada Rute. Portanto, Davi era bisneto de Rute, uma Moabita. Guarde isso para os nossos argumentos. Outra coisa que nós podemos e devemos observar é que a mãe do rei Davi não era prostituta coisa nenhuma. Ela era uma serva de Deus. Observe, por exemplo, o Salmo de número 86, 16. O rei Davi diz assim na sua oração, volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Se nós formos considerar também que o Salmo 116 foi escrito por Davi, visto que ele não tem o nome aqui do seu autor, mas se provavelmente for escrito por Davi, ele também diz a mesma coisa. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. Então, a mãe de Davi era de fato uma mulher serva de Deus. Ela não era essa classe que tornava Davi um bastardo. Alguns alegam a questão de Davi ser ruivo, mas isso não é problema nenhum, porque também temos um exemplo, inclusive no pai de Israel, que é o próprio Jacó, ele tinha um irmão gêmeo, que era ruivo, Esaú. E isso nada tem que ver com a questão dele ser filho de outra mulher. Alguns alegam que Davi estava no campo, tomando conta das ovelhas, e por isso era desprezado por seu pai e por seus irmãos. Isso é uma bobagem tremenda, porque o rei Davi, antes de ser rei, era um pequeno jovem, e como todo jovem, cuidava dos bens do seu pai, dos pequenos bens do seu pai naquela época. Cuidava de suas ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos já serviam ao exército do rei Saul. Outras pessoas colocam que Davi era desprezado, sim, porque ele não foi chamado para estar à mesa ali quando Samuel foi ungir alguém para ser rei de Israel. A explicação para isso é óbvia. Eles viviam em uma sociedade de primogenitura. O pai de Davi, Jessé, gostaria muito que Eliabe, o seu filho mais velho, fosse então aquele homem escolhido por Deus. Mas como nós sabemos, Deus rejeitou a Eliabe, e por isso todos os demais filhos que foram passando não agradavam mais ali o coração de Jessé. Por isso ele deixou Davi onde ele mesmo estava, tomando conta do seu rebanho. Mas como sabemos, Deus escolheu Isaque ao invés de Ismael, que era o primogênito,
Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú, que era o primogênito. Quando Jacó foi abençoar Manassés e Efraim, ele colocou a mão direita sobre o filho mais novo, e José achou ruim com seu pai. No entanto, ele disse: Deus vai abençoar o mais novo. E assim, todo Israel futuramente ficou conhecido como Efraim, conforme você pode ver no livro de Oséias. Davi era um homem que cuidava muito bem de seus pais. Se ele fosse assim como essa teoria diz, ele não teria entregue seus pais aos cuidados dos moabitas quando ele estava sendo perseguido por Saul. Observe, por exemplo, em 1 Samuel 22:3, diz assim: Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Nós sabemos que o rei Saul perseguia Davi, e para deixar seus pais em proteção, ele foi até o rei de Moabe, levando seu pai e sua mãe, e os entregou aos cuidados daquele rei. Provavelmente por ser um descendente de Moabita, como já vimos, Ruth era Moabita, Davi deixou os seus pais, que eram netos de Moabitas, ou pelo menos o pai dele, Jessé, neto de Moabita, aos cuidados do rei de Moabe, para que Saul não lhes fizesse nenhum tipo de mal. Outra coisa que essas pessoas falam é que Naás, que é relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que diz assim: Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Naás nunca foi um nome feminino. As pessoas alegam que Naás era a mãe de Davi, a outra mulher de Jessé. Jamais. Naás é um nome masculino e totalmente amonita. E como nós sabemos lá a partir de Gênesis 19, os 2 últimos versículos, vão dizer que quando houve aquele incesto entre as 2 filhas de Ló com o seu pai, elas geraram cada um filho. Um foi chamado de Moabe e o outro de Ben-Ami, que é o mesmo que Amon. Ou seja, os amonitas e moabitas, eles eram irmãos, eles eram primos irmãos. Então, quando estas nações se desenvolveram, eles eram parentes. E nós sabemos que Ruth era moabita, portanto, parente dos amonitas. Esse nome Naás, você pode pesquisar em sua Bíblia digital, e você vai ver que é sempre um nome masculino associado aos amonitas. Portanto, pode muito bem ser um dos nomes de Jessé. Nós sabemos que muitas pessoas na Bíblia tinham 2 nomes. Esse homem, por exemplo, que era casado com Abigail, o genro de Jessé, chamado Itra, aqui nesse texto, ele é chamado em outro texto por outro nome. Ele é chamado de, aqui em 1 Crônicas, capítulo 2, a partir do versículo 13, que mostra a descendência de Jessé, está escrito assim: Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab o segundo, Simei o terceiro, Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozem o sexto e Davi o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Ora, naquele outro texto estava dizendo que era Itra, e aqui diz Jeter. Portanto, há contradição? Não. Era muito comum as pessoas terem 2 nomes naquela época, como nós sabemos que Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa, Mateus e Levi são a mesma pessoa, e assim por diante. Portanto, o que Davi quis dizer quando citou o Salmo 51:5? Em pecado me concebeu a minha mãe. Estas pessoas que alegam que Davi foi filho bastardo, eles querem dizer isto, que Davi se referia à mãe dele exclusivamente. Por ser ela uma prostituta, então ele foi gerado em pecado, mas isso não se aplica a todos os seres humanos. Como nós já falamos, essas pessoas realmente querem negar as doutrinas bíblicas. E a doutrina bíblica da depravação total, que diz que nós já nascemos em pecado e fomos totalmente manchados pelo pecado em todas as faculdades da nossa natureza, eles querem negar isso. Isso é uma outra forma de dizer que a pessoa ainda tem algo bom dentro de si, que a criança nasce inocente. Mas a Bíblia nega veementemente todas essas coisas. Essas são falas enganosas, e o que nós sabemos é que Davi estava se referindo ao pecado original,
a corrupção herdada de Adão. Todos nós nascemos com ela. Todos nós nascemos em Adão, espiritualmente mortos, como Paulo diz em Efésios 2, verso 1. Assim, para que alguém herde o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E Davi estava sabendo, ele estava consciente de sua natureza pecaminosa. Por isso ele disse aquilo no Salmo 51. De igual modo, Paulo também diz que todos pecaram. E ele diz também que não há um que faça o bem, nenhum sequer, todos se extraviaram e se fizeram perdidos diante de Deus. Quero finalizar dizendo que essas doutrinas erradas são perigosas, porque elas não estão descobrindo algo novo, elas estão apenas bagunçando a mente das pessoas, elas estão confundindo as mentes das pessoas, mas no fundo tem um plano diabólico, que é minar, destruir a doutrina bíblica, principalmente aquela que tira de nós todo e qualquer privilégio e coloca a glória única e exclusivamente em Deus, que nos salva por sua vontade.